bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 47, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 32, Levítico 23 e Salmo 79. Êxodo 32. Vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo reuniu-se à volta de Arão e disse-lhe: Vamos, façamos para nós um Deus que caminhe à nossa frente, pois a Moisés, esse homem que nos persuadiu a sair do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Arão respondeu-lhes: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Eles tiraram as argolas que tinham nas orelhas e levaram-nas a Arão. Recebeu-as das mãos deles, deitou-as num molde e fez um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Israel, aqui tens o teu Deus, aquele que te fez sair do Egito. Vendo isso, Arão construiu um altar diante do ídolo e disse em voz alta: Amanhã haverá festa em honra do Senhor. No dia seguinte, de manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo sentou-se para comer e beber e depois levantou-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, aquele que tiraste do Egito, está pervertido. Desviaram-se bem depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Israel, aqui tens o teu Deus, aquele que te fez sair do Egito. O Senhor prosseguiu: Vejo bem que este é um povo de cerviz dura. Agora deixa-me. A minha cólera vai inflamar-se contra eles e destruí-los-ei. Mas farei de ti uma grande nação. Moisés implorou ao Senhor seu Deus, dizendo-lhe: Porque, Senhor, a tua cólera se inflamará contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com tão grande poder e com mão tão poderosa? Não é conveniente que se possa dizer no Egito: Foi com má intenção que ele os fez sair. Foi para os matar nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Não te deixes dominar pela cólera e abandona a decisão de fazer mal a este povo. Recorda-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo. Tornarei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu e concederei à vossa posteridade esta terra de que falei, e eles hão de recebê-la como herança eterna. E o Senhor arrependeu-se das ameaças que proferira contra o seu povo. Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, escritas nos 2 lados, numa e noutra face. As tábuas eram obra de Deus, e o que estava gravado nas tábuas fora escrito por Deus. Ao ouvir o barulho que o povo fazia gritando, Josué disse a Moisés: Há no acampamento alaridos de batalha. Moisés respondeu: Não são nem gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são vozes de gente a cantar. Ao chegar junto do acampamento, viu o bezerro e as danças. Acendeu-se a sua cólera, atirou com as tábuas e partiu-as ao pé do monte. Depois, agarrando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu-o a pó fino que espalhou na água, e deu-a a beber aos filhos de Israel. Moisés disse a Arão: Que te fez este povo para o deixares cometer um tão grande pecado? Arão respondeu: Que o meu Senhor não se irrite. Tu próprio sabes como este povo é inclinado para o mal. Disseram-me: Faz-nos um Deus que caminhe à nossa frente, pois a Moisés, esse homem que nos fez sair do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Eu disse-lhes: Quem tem ouro? Despojaram-se dele e entregaram-mo. Lancei-o ao fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que o povo se entregara à desordem, porque Arão o deixara desviar-se,
expondo-o à irrisão dos seus inimigos. Moisés foi colocar-se à entrada do acampamento e gritou: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os filhos de Levi se uniram à volta dele. Ele disse-lhes: O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte: Cinja cada um de vós a espada sobre a coxa. Passai e tornai a passar através do acampamento, de uma ponta à outra, e cada um de vós mate o irmão, o amigo e o vizinho. Os filhos de Levi fizeram o que Moisés lhes ordenara, e cerca de 3.000 homens morreram nesse dia entre o povo. Moisés disse: Consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque sacrificando o vosso filho e o vosso irmão, atraíste hoje sobre vós uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Cometestes um enorme pecado. No entanto, vou subir para junto do Senhor. Talvez alcance o perdão para o vosso pecado. Moisés voltou para junto do Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Apesar disso, perdoa-lhes este pecado, ou então apaga-me do livro que escreveste. O Senhor disse a Moisés: Apagarei do meu livro aquele que pecou contra mim. Vai agora e conduz o povo para onde te disser. O meu anjo caminhará diante de ti, mas no dia da prestação de contas, puni-los-ei pelo seu pecado. O Senhor castigou o povo por ter instigado a Arão a fazer o bezerro. Levítico 23. O Senhor falou assim a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As festas do Senhor são aquelas nas quais convocareis assembleias sagradas. Eis aqui as minhas festas. Trabalhar-se-á durante 6 dias, mas o 7º dia é de repouso absoluto, com reunião sagrada. Não fareis trabalho algum. Será o sábado em honra do Senhor, em qualquer lugar onde habitardes. Eis aqui as festas do Senhor, as assembleias sagradas que proclamareis na devida data. No 14º dia do 1º mês, ao crepúsculo, é a Páscoa do Senhor. E no 15º dia desse mês, terá lugar a festa do pão ázimo em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. No 1º dia fareis uma assembleia sagrada. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor uma oferta queimada em cada um dos 7 dias. No 7º dia haverá uma assembleia sagrada. Não fareis nenhum trabalho servil. O Senhor falou assim a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando chegardes à terra que vos concedo e procederdes à ceifa, levareis ao sacerdote o primeiro molho da vossa colheita. E ele fará o ritual de apresentação diante do Senhor para que vos seja aceite. O sacerdote fará essa apresentação no dia seguinte ao sábado. No dia em que o molho for apresentado, oferecereis um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto ao Senhor, com uma oblação de 2/10 de efá de flor de farinha amassada em azeite. É uma oferta queimada em honra do Senhor como odor agradável, e com uma libação de 1/4 de hino de vinho. Não comereis pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até esse mesmo dia em que tiverdes trazido a oferta do vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, em qualquer lugar em que habitardes. Depois contareis 7 semanas completas, a partir do dia seguinte ao do sábado, isto é, do dia em que tiverdes feito o rito de apresentação do molho de espigas. Contareis até ao dia seguinte da 7ª semana, isto é, 50 dias, e oferecereis ao Senhor uma nova oblação. Trareis de onde quer que habiteis 2 pães, feitos dos 10º de efá de flor de farinha, cozidos com fermento para o rito de apresentação. Serão as primícias para o Senhor. Juntamente com os pães, oferecereis 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão um holocausto ao Senhor com as suas oblações e as suas libações, como oferta queimada de odor agradável ao Senhor. Oferecereis também um bode em reparação pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como sacrifício de comunhão.
O sacerdote apresentá-los-á junto com o pão das primícias diante do Senhor no rito de apresentação, assim como os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor em benefício do sacerdote. Proclamareis nesse mesmo dia uma assembleia sagrada e não fareis nenhum trabalho servil. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes onde quer que habitem. Quando procederdes à ceifa na vossa terra, não ceifareis as espigas até à extremidade do vosso campo, nem apanhareis as espigas caídas. Deixai-as para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O Senhor falou a Moisés nestes termos. Diz aos filhos de Israel: no primeiro dia do 7º mês fareis um descanso solene celebrado ao som da trombeta, um dia de recordação e de aclamação com uma assembleia sagrada. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. O Senhor falou a Moisés nestes termos. No 10º dia desse 7º mês, que é o dia do perdão, fareis uma assembleia sagrada. Fareis penitência e apresentareis uma oferta queimada em honra do Senhor. Não fareis nenhum trabalho nesse mesmo dia, porque é um dia de perdão, para se fazer sobre vós o rito de purificação diante do Senhor vosso Deus. E todo aquele que não fizer penitência nesse mesmo dia, eu o farei desaparecer do meio do seu povo. E todo aquele que fizer qualquer trabalho nesse mesmo dia, eu o farei desaparecer do meio do seu povo. Não fareis então trabalho algum. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Este dia é para vós um dia de descanso absoluto, durante o qual jejuareis. A partir do 9º dia do mês, de 1 a outra tarde, observareis o vosso descanso sabático. O Senhor falou a Moisés nestes termos. Fala assim aos filhos de Israel. No 15º dia deste 7º mês, celebrar-se-á a festa das tendas, em honra do Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia, haverá uma assembleia sagrada. Não fareis nenhum trabalho servil. Em cada um dos 7 dias, apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. No 8º dia, fareis ainda uma assembleia sagrada e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. É uma reunião festiva e não fareis nenhum trabalho servil. São estas as festas em honra do Senhor, em que deveis convocar assembleias sagradas, apresentando uma oferta queimada ao Senhor, um holocausto e uma oblação, sacrifícios e libações, segundo o ritual de cada dia, independentemente dos sábados do Senhor, dos vossos dons e de todas as vossas ofertas votivas ou espontâneas que apresentareis ao Senhor. Além disso, no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, fareis uma festa de peregrinação ao Senhor, que durará 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto, assim como o 8º dia. No primeiro dia apanhareis belos frutos, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas e dos salgueiros do rio, e regozijar-vos-eis na presença do Senhor, vosso Deus, durante 7 dias. Celebrareis esta festa de peregrinação em honra do Senhor durante 7 dias cada ano. Será uma lei perpétua para os vossos descendentes. Fareis esta peregrinação no 7º mês. Habitareis nas tendas durante 7 dias. Todos os que nasceram em Israel deverão habitar em tendas, para que os vossos descendentes saibam que fiz habitar em tendas os filhos de Israel, quando os fiz sair da terra do Egito. Eu, o Senhor, vosso Deus. Foi assim que Moisés deu a conhecer aos filhos de Israel as festas em honra do Senhor. Salmo 79. Salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos invadiram a tua herança, profanaram o teu templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos em alimento às aves do céu e os corpos dos teus fiéis às feras selvagens. Derramaram o seu sangue como água em torno de Jerusalém e ninguém lhes deu sepultura. Tornámo-nos motivo de escárnio para os vizinhos, de irrisão e opróbrio para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, estarás ainda irritado? Será a tua indignação como um fogo abrasador?
Descarrega a tua ira sobre os pagãos que não te conhecem nem invocam o teu nome, porque eles devoraram o povo de Jacó e destruíram a sua morada. Não recordes contra nós as faltas dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, porque chegamos ao fim das nossas forças. Socorre-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos pelo amor do teu nome. Porque hão de perguntar os pagãos: onde está o seu Deus? Mostra a essa gente, diante dos nossos olhos, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue junto de ti o gemido dos cativos, e pela grande força do teu braço salva da morte os que estão condenados. Retribui aos nossos vizinhos 7 vezes mais as ofensas com que eles te ultrajam, Senhor. Nós, que somos o teu povo e ovelhas do teu rebanho, glorificar-te-emos para sempre. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, sou das equipas Jovens Nossa Senhora e estou a acompanhar-vos neste fantástico caminho enquanto vamos aprofundando a Sagrada Escritura. Estamos em pleno deserto a acompanhar o povo de Deus. Hoje vamos aprofundar o capítulo 32 do livro do Êxodo, o capítulo 23 do Levítico e o Salmo 79. Bem, hoje aparece um grande contraste. No Levítico, uma série de solenidades religiosas, grandes festas, a forma estruturada com que o povo é chamado, convidado a prestar culto ao Senhor, a recordar as maravilhas já realizadas, ou mesmo a descansar no Senhor. Um grande convite ao culto, à adoração, a reconhecer Deus como Deus e a recordar o que Ele fez no passado. Mas depois no Êxodo vemos o grande pecado que foi cometido junto ao Monte Sinai. Precisamente o oposto de prestar culto a Deus, a idolatria. Então, por um lado, vemos no Levítico o tempo ao ritmo do encontro com o Senhor, das grandes festas, um tempo marcado pela aliança, mas no livro do Êxodo vemos o oposto, a idolatria, o esquecimento de Deus, o arranjar um outro Deus para adorar. Este pecado do livro do Êxodo é um grande pecado, que não é só um mau comportamento, não foi eles fizeram uma coisa errada, portaram-se muito mal. O grande pecado aqui é o abandono da confiança no verdadeiro Deus e pôr a confiança nesta imagem do bezerro de ouro. Esta é uma questão realmente grave na Sagrada Escritura. Esta substituição da confiança. É tão sério na Sagrada Escritura que neste episódio ela vem expressa com uma série de israelitas que morrem depois disso, ou mesmo uma série de sentimentos de ira que são postos em Deus. Há uma seriedade em relação a esta idolatria. Há uma gravidade em relação a esta idolatria. E há uma urgência mesmo. Moisés é avisado. Moisés estava lá no monte e é avisado. Ele tem de descer da montanha para salvar o povo da idolatria, para impedir que esse pecado continue. Claro que nós que já olhamos para este pequeno texto com olhar cristão, já vemos neste convite à descida de Moisés como um anúncio de um noivo Moisés que também faria uma descida até nós, Jesus Cristo. Também nele existe essa verdadeira descida para nos libertar das idolatrias do coração. Como é que esta idolatria nasceu? Como é que ela surgiu neste episódio? Em primeiro lugar, há uma má relação com a espera. O povo está impaciente
Moisés subiu ao monte e o povo não sabe o que é que lhe aconteceu, quando é que ele desce, quando é que ele volta a aparecer. Há uma má relação com a espera. Há uma má relação com esse silêncio. E normalmente, também na nossa vida, quando não sabemos lidar com os silêncios divinos, com as esperas, com o que é que Deus vai fazer agora, quando é que Ele me dá uma resposta, quando é que Ele dá um novo sinal, quando é que Ele aparece diante dos meus olhos, quando é que eu o sinto, é nessas fases que facilmente nós tentamos resolver a vida com as nossas próprias mãos. Impacientamos-nos e voltamos para aquilo que está à mão, procuramos a salvação numa coisa imediata, às vezes procuramos futuros que nos salvem, pessoas que nos salvem, coisas, experiências que achamos que nos vão salvar e que nos vão dar uma vida plena. E às vezes na raiz vem este problema, é a espera. Parece que Deus não está a fazer nada, não está a atuar, nada de novo está a acontecer e então é preciso um ídolo. Mas também há aqui uma outra raiz que é a necessidade de controlar. É muito difícil aceitar um Deus que seja maior do que as minhas mãos, aceitar um Deus que Ele sim me tem nas suas mãos. Mas para nós é um grande problema. Nós habitualmente sentimos-nos seguros é que quando controlamos a vida, quando controlamos os destinos, quando controlamos os ritmos espirituais, quando controlamos o que vai acontecer, este bezerro de ouro é uma certa forma de controlo, até de controlo de Deus. Está ali um objeto, está ali uma imagem que se vê, que se toca, que podemos dominar. Mas Deus não pode ser, o verdadeiro Deus não pode ser isso. Não é? Deus está para lá do que eu posso controlar. E habitualmente é um grande trabalho de conversão, este andar ao ritmo de um Deus onde Ele sim me tem a mim nas mãos e não ao contrário. Ele sim me vai conduzindo e não ao contrário. Depois, uma última nota sobre este episódio. Parece que depois do pecado, a pessoa mais sensata é Moisés. Deus parece ter um acesso de ira e no meio disto parece que Moisés é que é a pessoa equilibrada, moderada e Moisés é que tem de controlar Deus. Moisés é que tem de convencer Deus de que vale a pena continuar a fazer história com este povo. Moisés vai argumentar com Deus e o argumento é: Deus, vê lá o que é que depois vão dizer de ti. Se nos destróis agora, se acabas a aliança connosco agora, ainda vão pensar mal de ti, não é? Ainda vão dizer que nos trouxeste ao deserto para nós morrermos. Parece que Deus precisa de ser convencido e que Moisés é que é muito mais equilibrado do que Deus. Mas claro que o que aqui está a ser anunciado, a ser expresso, em primeiro lugar é a seriedade da idolatria. A gravidade da idolatria. Esta falta de confiança no verdadeiro Deus corta a aliança. Corta a aliança. E depois, o que realmente está aqui a ser anunciado no argumento de Moisés é que a verdadeira identidade de Deus, a sua glória, vão revelar-se com ainda maior nitidez no modo como Ele perdoa, no modo como Ele restaura a aliança, no modo como Ele não desiste deste povo de coração duro. Ver Deus assegurar a aliança que já tinha feito aos patriarcas, já tinha oferecido aos patriarcas. Ver Deus assegurar esta aliança onde a resposta do povo é imperfeita, isso manifesta a verdadeira grandeza de Deus. Isso é que pode ser manifestado numa história de respostas intermitentes da parte do povo. Ver Deus a permanecer, ver Deus a oferecer caminho outra vez, manifesta a sua identidade. Deus revela-se restaurando as possibilidades da aliança. E por isso é que a seguir ao pecado há mais capítulos neste livro.
Deus vai ter mais caminho para oferecer a este povo. E esse é o verdadeiro Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por nos trazeres a este caminho em que te podemos seguir. Agradecemos-te nunca desistires de nós. Tu bem sabes que temos o coração duro, que nos voltamos para tantas idolatrias, pomos a nossa confiança em tantas coisas passageiras que não têm poder para nos salvar. E por isso hoje entregamos-te a nossa vida para que não desistas de nós e para que nos dês mais caminho a seguir às nossas fragilidades. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 47, mais um dia a conhecer a Palavra de Deus, mais um dia em que avançamos neste percurso. Espero que estejas bem. Um abraço em Cristo. Até amanhã.